Eu acredito que é muito mais difícil você sair do sem kimono pro kimono. Você ir do kimono pro sem kimono é muito mais fácil. Fica mais limitado, assim, de fazer mais técnica. Eu acho que essa é a única diferença. Eu acho que no final das contas, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Eu sei que tem essa, essa briga, né? A galera querendo separar uma coisa da outra para poder falar que você só vai ter resultado se tu treinar sem kimono. A maioria dos campeões treinam de kimono. Ainda é uma grande maioria, mesmo com essa ascensão da galera que só treina sem kimono. Vejo caras aí que às vezes não tem um resultado tão bom numa IBJF da vida, mas nas super lutas da vida aí tem. Eu vejo o cara que vai muito bem no ADCC, na regra do ADCC, mas na regra da IBJF não vai tão bem. Tá, tranquilo, tranquilo. Agora, para as crianças aí, que vai lutar o ADCC Kids, basicamente manutenção, né? Agora já cai bastante a carga de treino. O foco é na regra, na estratégia, na forma de lutar no evento. E é isso. E os outros, manter a rotina. Querendo ou não, a gente acabou de voltar de um campeonato grande. De um campeonato grande não, da temporada, né? Dos campeonatos grandes, que é europeu, brasileiro, PAN, mundial, né? E aí começa o no-gi, que para alguns é meta, é objetivo ali, para outros nem tanto, mas que por estar no ambiente acaba competindo, acaba treinando e tal. Então nem todos têm o mesmo objetivo aqui, né? Alguns focam 100% no kimono ainda para poder melhorar e ir lapidando até mesmo o kimono e depois futuramente ir para o sem kimono. Eu acredito que ajuda muito mais você ter um objetivo só do que você ficar fazendo um monte de coisa, né? E então teve alguns que demoraram um pouco até migrar para poder fazer o no-gi, outros já tem mais facilidade, então depende muito disso. E ainda tem o Maurice que vai lutar o UFC agora contra o Jalen, né? Então a gente vai ter mais um atleta aí, mais um atleta não, ele vai estar voltando no UFC de novo e espero que futuramente tenha outros atletas também lutando esses eventos aí. A galera tá começando a pegar reconhecimento, aos poucos recebendo as propostas aí pra luta. Então é bem legal ver esse crescimento, ver que a gente está no caminho certo, todo mundo se dedicando e é isso. Agora é melhorar cada vez mais, melhorar os mínimos detalhes, porque chega um momento da carreira ali que não adianta só treinar, não adianta só vir, não adianta só fazer a mesma coisa que estava fazendo, tem que mudar nos detalhes, né? Eu acho que é o que vai importar mais ali nessa reta de amadurecimento, de evolução, né?
Pô, a gente tá trabalhando pegada de costa, drill. E depois a gente vai fazer alguns específicos de kimono. E aí vamos pro no-gi. Aí um bocado específico e rola. Vai ser maneiro, acompanha aí, rapaziada. Gi no mesmo dia? E em no-gi no mesmo dia, só tem 5 minutinhos pra trocar o kimono, botar o short e volta pro treino. Só atleta híbrido aqui, né? É, todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa. Agora a gente está trabalhando um pouco de retenção de guarda. É um dos treinos que eu estou gostando bastante de fazer nessa fase agora, que é uma fase de construção até o próximo ano. Claro, ainda tem Mundial sem kimono, tem os eventos sem kimono, mas para o kimono, no que a gente compete, próximo maior campeonato é o europeu, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui agora é um pouco de mentalidade, um pouco de, sabe, aquela confiança técnica, sabe? Por que eu digo isso? Por que eu digo confiança? Por que eu digo mentalidade? Porque quando você treina com alguém que é um nível acima do seu e geralmente você não conseguiria fazer nada com aquele atleta porque simplesmente ele te passa o carro ali, né? Não te dá a oportunidade de treinar. Nesse treino, o nível iguala um pouco. Por quê? Porque a pessoa de cima, ela só tem a obrigação de passar, né? Ela tem a obrigação de chegar do lado, não é para pegar as costas, só chegar do lado, passar a guarda, que é uma coisa muito difícil. Tu vê bastante ainda as pessoas pegando costas e tal, mas chegar do lado mesmo assim, eu acredito que é uma parte muito mental, de você acreditar que você consegue, né? Então quando eu faço esse treino, ainda mais nessa fase agora, né, que a gente tá, eu gosto de usar esse treino porque eu acredito que dá essa lapidada a mais de você acreditar que você consegue, sabe? Te dá tempo de trabalho, né? No caso, você tem 5 minutos para passar a guarda, a pessoa não vai te atacar, ela só vai defender, né? Isso ajuda também o guardeiro a ter uma retenção melhor, ter uma guarda melhor. Então é um trabalho que, se bem usado, eu acredito que fortalece muito os dois, né? Fortalece quem está passando e fortalece quem está fazendo guarda. Para ser bem honesto, quando eu boto esse treino de retenção, eu uso mais pro passador. Assim, eu acredito que é muito mais difícil você fazer guarda sem atacar, com certeza é muito mais difícil na minha visão. Você atacando, você tem muito mais facilidade, né, de defender. Tem gente que tem uma guarda muito mais ofensiva do que defensiva, né? Ele ataca para poder defender. Então, dependendo do seu jogo, você vai ter muito mais dificuldade de fazer essa retenção, que vai ser muito bom para você. Mas quando eu coloco esse treino, a minha visão, o meu foco ali principal é pro passador. Eu quero que o passador saia da zona de conforto, que ele realmente tente passar, que ele chegue do lado de caras que tem guarda muito boa, sabe? Aqui na academia tem muito guardeiro bom, né? Passador também, mas guardeiro bom. Então, você tem que ter na tua cabeça que se você conseguir passar uma dessas guardas, você pode passar qualquer guarda. Então, esse é um treino que eu aconselho todo mundo aí que tem a oportunidade de fazer, né? Fazer, porque é um treino onde você trabalha ali muito específico na passagem, sabe? E eu sempre falo, não pode pegar as costas, não é para finalizar. A ideia realmente é passar a guarda, sabe? Eu acredito que ajuda demais, assim, você ter mais confiança, ter mais espaço para chegar em guardas que talvez você não chegaria, porque o cara rapidamente sai nas tuas costas, gira para tuas costas,
tá te atacando ali o tempo todo, então você não tem confiança de atacar. Então quando você coloca esse treino, você faz o atleta que normalmente você não treinaria, que tem uma guarda às vezes muito melhor que você, né? Tem um jogo mais forte que o seu, e aí você não treinaria com essa pessoa. E quando a gente coloca esse tipo de treino, que é aberto no caso, você faz qualquer guarda, não é uma guarda específica, você faz o seu jogo, só que sem poder atacar, finalizar e raspar. Eu acredito que é um bom treino aí, uma boa arma de evolução pra galera aí, pros coaches que me seguem, pros professores que me seguem, né, no caso, que gostam do conteúdo, que acreditam no meu trabalho. Acredito que esse é um tipo de treino que é bem simples, né, que acho que muita gente já usa e eu uso bastante assim nessa fase do treino, né? A gente foca bastante na técnica, bastante na lapidação da técnica. Só que quando você está lapidando técnica, ao mesmo tempo você precisa estar tendo oportunidade de usar ela, né? Então a gente rola, a galera gosta de rolar bastante e tal. Eu acredito bastante no sparring, né? No rola livre. Mas você ter essa oportunidade de treinar com pessoas que normalmente você não treinaria é muito importante. E aí você pode usar dos dois jeitos, pro de cima e pro de baixo. No caso, eu tenho que passar, depois o cara tem que raspar. E aí muda bastante ali a dinâmica e a ideia, né? Se eu tenho que te atacar para te raspar, é a mesma ideia de aquela reta final, sabe, aquela luta difícil, você vai ter que criar uma oportunidade, você vai ter que achar um jeito de tirar uma raspagem, uma finalização, alguma coisa. Então, se aplica da mesma forma, só que na minha visão, assim, do que eu tô vendo no jiu-jitsu, passar a guarda hoje em dia não, sempre foi, né? Muito difícil, é muito difícil. Porque, cara, todo mundo briga até o último segundo ali quando o assunto é defender a guarda, né? Mas agora, defender uma raspagem, dependendo do tempo ali, dependendo de como a luta tiver, você nem briga tanto.
finalizar pro ficar só ponto. Vai. Márcio, você concorda ou discorda que Nogi é outro esporte? Water break, guys. Vamos, get some water, switch point and come back. Discordo. Acho que é o mesmo esporte. Jiu-jitsu é jiu-jitsu. Sempre fui ensinado que... E também entendo que no final das contas, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Se você sabe praticar de kimono, você sabe praticar sem kimono. A única diferença que eu vejo de um pro outro é que de kimono você precisa refinar mais a sua técnica, e você consegue refinar mais a técnica. Pra ser bem honesto, eu nem sei o porquê. Acredito pelas pegadas, pela quantidade de pegada que a gente tem no kimono, né? Você precisa ser mais técnico, você acaba sendo mais técnico no normal, assim. Eu acho que o no-gi, por você poder usar bastante força, você usa mais força, né? É uma força física, resistência ali, né? O gás, você puxa mais. Então acaba que você fica mais limitado, assim, de fazer mais técnica. Eu acho que essa é a única diferença. Eu acho que no final das contas, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Eu sei que tem essa briga, né? A galera querendo separar uma coisa da outra para poder falar que você só vai ter resultado se tu treinar sem kimono. Cara, eu desacredito, né? Eu acho que os resultados ainda falam ainda, né? Pô, a maioria dos campeões treinam de kimono. Ainda é uma grande maioria, mesmo né, com essa ascensão da galera que só treina sem kimono. E muitas das vezes eu vejo, né, a galera do sem kimono lutar em os eventos e ainda assim não ser tão bem sucedido, né? Até mesmo os que só treinam sem kimono. Então, é complexo, é uma conversa complexa. Eu acho que isso eu sei que a gente fala no todo, né, no grupo, né, quando a gente fala assim, mas eu acredito que é muito individual. Eu acho que se tu tem ali vontade de treinar sem kimono, você gosta, o teu estilo te proporciona isso, tu vai mandar bem. Pô, eu vejo caras aí que às vezes não tem um resultado tão bom numa IBJF da vida, mas nas super lutas da vida aí, tem. Eu vejo o cara que vai muito bem no ADCC, na regra do ADCC, mas na regra da IBJF não vai tão bem. Então assim, e vice-versa. Então, no final das contas, cara, é o que você gosta de fazer, é o que você se sente bem fazendo. Eu acredito que é muito mais difícil você sair do sem kimono pro kimono. Você ir do kimono pro sem kimono é muito mais fácil. Não é nem questão de achismo, é lógica. A gente consegue enxergar isso muito bem. Um cara muito bom do sem kimono, que é só sem kimono, ele é no máximo ali um faixa roxa de kimono. No máximo, no máximo. Numa boa hipótese, o cara sendo muito bom assim, ele vai chegar a ser um faixa roxa bom. Mas de kimono não, de kimono um faixa marrom, um faixa preta aqui, um faixa roxa que seja, consegue chegar na faixa azul, consegue chegar na seletiva da DCC. Eu fiz seletiva da DCC, ganhei de um monte de faixa preta que eu sei que de kimono
não seria a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a diferença. O sem kimono você nivela muito por baixo. Você não nivela por cima. O kimono você nivela... 1 minuto. 1 minute, guys. And then get a new partner and let's go again. O sem kimono você nivela por baixo, o kimono você nivela por cima. Então, por isso que sempre foi fácil para os caras da antiga, que tiravam o kimono na hora lá e lutar. Até hoje em dia, tem muita gente que ainda faz ainda. Muito menos, né? Hoje em dia a galera ainda treina mais, faz ali um camp maior de, sei lá, 2 meses e tal, até mais, assim. Tem gente que até se mantém treinando sem kimono. Mas ainda assim, se tu treina muito sem kimono, eu sinto que o teu refino de técnica começa a diminuir bastante também. Toda vez que eu treinei bastante sem kimono, eu sinto que quando eu volto pro kimono, ou até mesmo no sem kimono, eu sinto que eu não consigo progredir tanto. Por isso que eles vão lutar o Mundial sem kimono, vão lutar os eventos e ainda assim estão treinando de kimono. Daqui a pouco a gente vai tirar o kimono e vai fazer sem kimono, mas eu não acredito que você tenha que parar com tudo de kimono para poder você evoluir sem kimono. Eu acredito que você tem que estudar o que você quer evoluir. Eu tenho problema de chave de pé, de calcanhar e tudo mais. Eu vou trabalhar isso, vou focar nisso, né? Então eu acho que é tudo questão de você saber o que é a sua direção e o que você precisa fazer para melhorar. E quem que você acha que é o mais técnico do sem kimono hoje? É difícil falar, né, cara? Depende do que você vê como técnico, né? Depende do qual é o quesito. Porque hoje em dia o sem kimono se resumiu muito a algumas regras. Você tem que trocar em pé, né? Que você tem que ser bom em pé. Você tem que derrubar, por exemplo, o UFC é o que eles mais buscam e alguns outros eventos também, né? Então você está fazendo jiu-jitsu, aí se você puxa para a guarda é considerado errado. Então, sei lá, tá mudando muito, tá ficando meio estranho. Então a maioria das pessoas o foco de algumas federações, no caso, né? De alguns eventos. Aí você derruba e aí beleza. Então você tem que ser bom de queda, você tem que ser tecnicamente bom de queda e tecnicamente bom de ataque de pé, calcanhar e tal, perna, né? No geral. Então, quem faz isso com maestria, eu acho que é o quê? O Musumeci faz isso com maestria. E aí tu vai olhar, a gente tem que olhar quem faz as quedas bem e tal. Então, é muito sobre isso. Acho que o Fabrício é um cara que é muito bom de contra-queda, é bom de queda, né? E ele tem um jogo muito bom em pé. Então ele acaba também mandando muito bem nas regras que favorecem isso. Eu sempre acreditei que o atleta tem que ser completo, mas eu acredito que a regra ela não pode favorecer um lado mais do que o outro, sabe? Eu acho que a regra tem que ser imparcial, assim. Eu sei que a gente tenta muito trazer uma coisa de, não, vamos fazer o jiu-jitsu ficar mais movimentado, vamos fazer a luta ficar mais movimentada e dinâmica, né? E aí, para isso acontecer, algumas federações, alguns eventos colocam o quê? Não, você não pode puxar para guarda, você tem que trocar em pé. Beleza, entendo isso. Só que ao mesmo tempo que eu entendo isso, quando eu olho a luta, tu vê 2 caras com nível muito baixo de queda trocando em pé. Eu não estou falando que o meu nível é muito alto. Por isso que minha vida toda, eu tentei trocar em pé ali para fazer uma queda ou outra. Eu tenho umas quedas boas, mas eu sempre puxei para guarda, né? Que eu sempre achei que foi o que tipo assim, é o que eu consigo usar com maestria e fazer a progressão do jiu-jitsu, que é chegar numa finalização, né? Então, quando a gente faz isso não, tem que ter queda e tudo mais, acaba ficando um negócio meio chato às vezes, sabe? Tu vai ver a luta e aí tu vai ver 2 caras que estão sendo forçados, assim, pela regra, né, a trocar em pé. E tudo bem, tudo bem. Eu curto a regra da DCC por esse motivo. Eu acho que ela te força a saber trocar em pé, mas não necessariamente você precisa ficar em pé, né? Então você acaba sendo punido de uma certa forma de estar fazendo guarda. Dá pra ver que a visão da galera é como se você estivesse fugindo da luta em pé, sendo que é jiu-jitsu. Então sempre teve essa lógica de saber lutar por baixo, né? Todos os meus atletas sabem um pouco de queda, um pouco de passagem, um pouco de guarda. Talvez não sejam o melhor em tudo, mas
sabem um pouquinho. Eu sempre treinei focado nisso também, saber um pouco de tudo. Então, se tu me vê se tu vê eu dando entrada em queda aqui, tu vai ver que a queda é boa e tal. Só que precisa de tempo para trabalhar, pô. Porque geralmente você vê um cara que é muito bom de queda, ele geralmente não passa tão bem, geralmente ele não tem ali um jogo absurdo de guarda. Por quê? Porque é muito difícil, é outro esporte basicamente. Aí sim é outro esporte. O judô, o wrestling, né? No caso. E aí você quer que dois caras com um arsenal básico de queda troquem em pé, fica um pouco chato, não? Então assim, eu acho que é difícil saber quem é o mais técnico, acho que tem vários caras muito bons, entendeu? E no Nogi eu ainda acredito que a valência física conta mais. Vamos, guys, let's go. Switch and go. Ainda acho que a valência física conta muito. Hoje em dia, se tu lapidar, desculpa, lapidar os seus ataques de perna, saber defender, principalmente, se escapar, defender, seu nível já aumenta muito, né? E se tu sabe atacar, basicamente você vai subir bastante ali a escada. Entendo, faz parte da regra, acho que deveria sempre valer desde lá do início, acho que deveria estar sempre valendo. Machuca bastante, mas é uma coisa que você não pode deixar de lado, a evolução do esporte, né? Você saber fazer os ataques que você precisa fazer. Acho que atrapalhou bastante algumas pessoas a evoluir, né? Mas acredito que tá bem, hoje em dia tá melhorando bastante, tá ficando bem igual. A galera do kimono já tá tirando bastante o kimono para poder fazer esses ataques, aprender esses ataques. E é isso, acho que é isso. Pensando de kimono, sem kimono, acho que acaba sendo às vezes uma discussão besta, né? Porque no final das contas, o mesmo cara que luta de kimono tá lutando sem kimono, né? E aí tu pega ali uma meia dúzia, um grupinho que não treina muito de kimono, e você consegue já ver que ele não treina de kimono, até mesmo pelo nível técnico, né? Eu não tô nem falando de vencer, de ganhar, de ser bom, não. Tô falando de nível técnico. O nível técnico rapidamente se mostra quando o cara, sabe, ele tem recurso, ele é bom ou não, sabe? Eu lembro de caras como Cobrinha, Rafael, quando via os caras lutando sem kimono, tu via que os caras tinham recurso, sabe? Os caras muito, muito, muito bom. Estavam lá na season toda de kimono, voltava e era sempre os mesmos ali, sabe? Os caras do kimono. E hoje em dia não mudou muito isso, entendeu? Acredito que pelo crescimento, né, de algumas equipes, de algumas escolas de Nogi, né, do crescimento de alguns professores que vieram do kimono, alguns deles, e começaram a migrar mais para treinar sem kimono. Isso começou a aumentar mais esse nível técnico, né, do sem kimono, sendo que eu consigo ver uma barra limite de crescimento do sem kimono, sabe, de nível técnico, que eu não consigo ver no kimono, por exemplo. Eu não consigo ver o kimono com limitação técnica, sabe? Eu acredito que as regras, elas se prejudicam até por conta disso, porque toda vez que alguma regra vem para solucionar um problema de amarração, de progressão e tal, alguém cria alguma coisa que faz ser, sabe, é muito eficiente, só que para quem tá olhando, o público, né, que a gente fala, né, o cara de fora que não entende muito bem, ele olha e fala, pô, esse cara tá amarrando. Sendo que a única coisa que aconteceu foi que esse cara, ele foi tão bom que ele criou uma coisa que fez o jiu-jitsu ficar mais parado. Ele usou de uma das eficiências do jiu-jitsu, que é entender sua fraqueza, né? Eu acredito que o jiu-jitsu traz muito isso de você entender sua fraqueza e você usar isso ao seu favor. E quando o cara faz isso com maestria, ele acaba atrapalhando ali quem não entende, né? Porque a pessoa não entende o que está acontecendo. E aí tu vê dois caras sem fazer nada, na tua cabeça a primeira coisa que vem é que eles não estão amarrando.
E algumas vezes são, algumas vezes é isso mesmo, e algumas vezes não. Algumas vezes o que está acontecendo ali é uma conversa que só eles dois foram convidados e o resto do mundo não está fazendo parte dessa conversa. Mesmo tu olhando, escutando a conversa, você não está entendendo. Então, o jiu-jitsu é bem complexo. E o no-gi não, o no-gi é mais fácil. Eu acho que é mais simples. Eu acho que é por isso que muita gente fala que, né, o público gosta mais e tal. A única coisa que eu acho chato é quando eles falam, a galera entende que trocar em pé é o divertido e fazer guarda e passar não é o tão divertido. Isso aí já me pega, sabe? É isso que me complica um pouco nessa história aí. Porque, beleza, vamos, switch, beleza, no-gi e tal, tudo bem. Mas trocar em pé, com nível técnico baixo, é chato, cara. É chato ver dois caras que estão sendo forçados a trocar em pé e tu vai olhar o nível técnico ali do cara, é tipo assim, é a coisa mais chata que existe. Então, eu acredito que todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo, até mesmo para surpreender o outro adversário e tal. Mas, pô, se for para escolher entre assistir um nível alto de judô e um nível alto de wrestling, eu prefiro 1000 vezes ir assistir o wrestling e judô, entendeu? Do que assistir dois caras do jiu-jitsu trocando em pé. Porque é cabeçada daqui, cabeçada de lá, e abraça a perna e tapa na cabeça. Pô, se eu quiser ver porrada, eu vou pro MMA. Se eu quiser ver queda boa, eu vou pro judô e pro wrestling. Então, assim, parar pra pensar, tipo, não faz muito sentido, né? Tipo, sei lá, é outro público, entendeu? Então, quando a regra vai pra esse caminho, eu sinto que tende a falhar, sabe? E aí vai acontecer a mesma coisa do que eu vi nos últimos campeonatos aí, a galera faz uma regra voltada pra queda, entendeu? Voltada pra você trocar em pé e tal. E tu vai ver o nível dos caras trocando em pé é horrível. Tipo, com todo respeito, é fraco. Então assim, pô, tu troca em pé muito bem? Não, eu me defendo bem. Eu tenho umas quedinhas ali, uma entrada ou outra. Eu consigo ficar em pé bem. Se eu precisar ficar em pé, eu fico em pé. Eu já lutei com vários caras bons de queda e fiquei em pé, entendeu? Então assim, o problema não é você, tipo assim, não querer estudar, não querer saber fazer. Eu acho que o problema é quando você força a ter só isso, entendeu? Então, é isso. Acho que falei pra caramba, mas acho que deu pra entender o que eu penso sobre isso. Eu acho que, no final das contas, respondendo a tua pergunta, de tudo que eu falei, gi, no gi, pra mim é tudo jiu-jitsu, se você estiver na regra de jiu-jitsu, né? Então, não vejo diferença. Acho que tudo que eu faço de kimono, eu faço sem kimono também. Eu aplico, eu faço adaptação e aplico do mesmo jeito. Então, pra mim é tudo jiu-jitsu e segue o baile. Tem gente que fala que não é, Ah, tem gente que fala que é um esporte diferente. mas eles falam assim no sentido, tipo assim, não, é outro esporte, mas tipo assim, é porque é difícil, porque é diferente, porque é fácil, porque a técnica é diferente, ou porque, Você tem tipo, que estudar, que é como se fosse um esporte diferente. Você tem que como se estivesse entender. treinando wrestling ou É, você judô. tem que entender essa arte. Ah, cara, tirando chave de perna, não tem o que aprender. Retomando aqui, que tem que estudar, que tem que não sei o que. Cara, então, eu ganhei o Mundial sem kimono, eu tirei o kimono uma semana antes. Já ganhei Berkut com os caras que, pô, tinha Davi Ramos já ganhou a DCC, tinha vários caras sinistros lá. E treinei ali no máximo, sei lá, um mês, 2, 3 semanas. Sendo bem honesto, pega ali um mesinho, começa a estudar um pouco ali de chave de pé, começa a estudar como fazer a chave de pé, como defender chave de pé. Top and ball, right? Let's go! Começa a defender chave de pé e é basicamente isso, cara. Todo respeito. Todo respeito. Tipo, claro, existem formas de fazer guarda que vão ser mais lógicas, né? Tipo, por exemplo, eu não vou fazer aranha de kimono, ou sem kimono. Eu não vou fazer lapela, porque não tem lapela. Tipo, você vai mudar o seu estilo um pouco, né? Se você é um cara que faz lapela e aranha, a sua dificuldade aumenta um pouco, né? Mas no final das contas,
não é que você vai ter que... Tipo assim, você vai ter que é outro esporte, que você vai ter que aprender tudo de novo. É loucura. Tipo, por exemplo, se tu for pro wrestling ou pro judô, eu já treinei com caras bons de wrestling, de judô e treinei bem. E nunca fui um cara que treinei nenhum desses esportes, entendeu? Caras bons, assim. E eu sinto que deu pra treinar, treinei bem no wrestling, treinei bem no judô. Então, assim, deu pra treinar bem com os caras. Só que significa que eu vou chegar num mundial de wrestling e vou ser campeão? Que no mundial de judô eu vou ser campeão? Não, porque aí sim eu vou ter que fazer um outro trabalho, porque tem regras, existe um monte de coisa ali. Agora, no no-gi, cara, pô, é muito próximo, sabe, é a mesma coisa, não tem tanta diferença assim. Ah, não, que a regra muda. Tipo assim, com todo respeito, muda pouco, não muda tanto assim também. Aqui não vale ponto, melhor ainda, só foca na finalização, entendeu? Tipo, o que vai te atrapalhar tanto no no-gi? Resistência de no-gi, né? Isometria, o pinch, né? Você pressionar, fazer como que é? A isometria de travar as posições, guilhotina, né? Que a gente vai trabalhar bastante. Você vai trabalhar bastante ataque de perna. Você vai trabalhar bastante queda, né? Vai trabalhar bastante as quedinhas ali. Acabou. Cara, com todo respeito, você assiste bastante luta. Tu vê bastante coisa diferente no no-gi? Você consegue ver? Só chave de pé mesmo. Você vê, tipo assim, alguém fazendo um negócio novo. Pô, com todo respeito, você vê queda boa de quem é bom de queda. Você vê ataque de pé de quem é bom de ataque de pé. Mas a maioria das vezes, tirando quando o Mika lutava, que ele dava um chave de braço assim, tirada do nada, escalando o cara. E isso daí é uma qualidade dele, né? Mas a maioria das vezes você vai ver dois caras, ou trocando em pé, esgrima, não sei o que, e um single leg, aí defende, aí volta, e aquele jogo bem fraco em pé, que tudo bem, sabe? Se é quem gosta, gosta. Eu não gosto, pra mim eu perco a paciência vendo isso. E aí tu vê depois um cara por cima, fazendo aquele jogo de encosta, que depois eu posso até mostrar como que é pra vocês. Que se tu fizer isso, vai ser um nível muito alto já. Que é encosta e sai, joga pro lado, joga pro outro, encosta e sai. Bate em cima, bate pro lado, vai pra cabeça, volta. Bate pra cima, empurra, volta, joga pro lado, né? E aí o cara fica indo e voltando, não faz nada. Quantas vezes a gente não vê isso? O cara indo e voltando, não faz nada. O cara não tá fazendo nada. Só que, tipo assim, ele tá andando pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Aí numa dessa o cara de baixo perde o foco, porque até quem tá lutando perde a paciência. E aí ele tenta levantar de qualquer jeito, o cara passa. E aí isso é legal. Isso não é amarração, isso é divertido. Pô, pra mim isso é chato pra um cacete. Todo respeito. É difícil tu ver... Cara, com todo respeito, tu vê um nível baixo de no-gi é quase impossível assistir, cara. Entendeu? Aí podem falar, no kimono também. Exatamente. É um esporte diferente. É uma coisa pra quem gosta, entendeu? Quem não gosta não vai assistir. Agora, quem gosta de assistir luta e não é praticante, pro público né, de fora, é mais difícil realmente e vai ser. O que eu acho é que a gente não pode começar a mudar todo o cenário, toda a regra, pensando que assim a gente vai crescer. Eu acho que não vai, acho que só vai atrapalhar mais o jiu-jitsu, vai ficar cada vez mais feio, porque a gente vai ir para uma lógica de, não, se a gente botar mais queda vai melhorar, se a gente botar mais isso aqui vai melhorar. Não vai melhorar. Switch, now both attack. Any point, we reset. Guys, time is running, there's no break. Time is running. Let's go. E aí, eu acho que é basicamente isso, cara. Tipo, e aí volta para aquilo que eu falei. Tu gosta de no-gi? Faz no-gi. Faz sem kimono, vai lá. Se diverte, tá ligado? Tipo, eu nunca fui muito fã mesmo. Tu gosta de kimono? Faz kimono. Tu gosta dos dois? Faz os dois, tá ligado?
Tipo, eu nunca gostei muito sem kimono, mas sempre fiz os dois. Ah, tinha um ADCC ali, vai fazer, eu vou lá fazer. Tem um Mundial sem kimono para fazer, vai lá fazer, vai fazer. Tipo, a maioria aqui, o foco, já foi falado, a gente todo mundo sabe. Nosso foco aqui, por agora, é kimono. Só que o montão aqui vai lutar o Mundial sem kimono, entendeu? O montão aqui vai lutar eventos. Então, assim, o negócio é você tá pronto. Você tá pronto pro que der e vier, entendeu? Se tu acha que fazer no-gi te deixa pronto para se talvez aparecer uma oportunidade de kimono e você ir, vai lá, segue esse rumo aí, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o kimono, eu acho que te ajuda mais no longo prazo, no sentido de eu fazendo kimono, eu consigo tirar o kimono e ainda ser bom sem kimono. Agora, sem kimono, tu vai botar o kimono, tu vai ficar preso, tu não vai conseguir lutar, teu jiu-jitsu vai cair para mais do que 70% do que você sabe e vai ser assim, entendeu? Por isso que quando alguns pais chegam para mim e perguntam, não, sem kimono, o que você acha? Eu explico isso, eu falo, cara, eu acho que a pessoa pode fazer os dois. Criança, o foco, na minha visão, tem que ser kimono. E futuramente, se ele quiser lutar sem kimono, vai fazendo os treinos. Eu não acho que criança tenha que treinar sem kimono, porque eu acho que nível técnico da criança vai cair muito. Eu já disse, as minhas crianças, meus alunos, a minha filha no caso, vai fazer kimono. Se tiver um campeonato aqui ali sem kimono, a gente vai lutar. A menina ali, ó, os dois ali, vão lutar agora o DCC Kids e o foco deles é kimono, eles treinam kimono. A maioria a menina nem treinou sem kimono. Ela nem tinha treinado. Ela saiu daqui. Acho que um dia eu cheguei, ela não podia lutar os outros eventos, né? E aí eu cheguei e falei, vamos lutar o ADCC. Ela falou, vamos. E aí, no dia se inscreveu pro outro dia, já viajar e ela fez um treino. Eu falei, como a gente decidiu que ia lutar, eu falei, não, tira o kimono aí. Vamos repassar algumas coisas aqui da regra e tal. Foi lá, ganhou a categoria dela, né, de idade. Ainda foi no adulto, ainda ganhou umas lutas no adulto contra meninas mais velhas, né. Então, assim, no final das contas, o que importa é o quanto de jiu-jitsu você sabe. Se você é bom, você é bom, entendeu? Se você é ruim, não adianta. Você pode até enganar, querendo aprender lá a ficar amarrando, a trocar em pé, a pegar o pé dos outros e tal. Vai enganar bastante, vai ganhar muita gente. O cara vindo do sem kimono desavisado ali, você bota numa 50, ele todo cheio de medo, tu vai atacar o calcanhar e vai pegar. Maneiro. Só que o teu nível técnico é baixo. E aí tu vai treinar na academia, tu vai fazer alguma coisa, o nego vai te amassar, entendeu? Isso daí não, pra mim não é uma surpresa que vai acontecer isso. Vai acontecer porque acontece muita gente vem aqui, eu vejo muita gente com esse mesmo problema. Entendeu? Faz sentido?